Finalmente, o anúncio tão aguardado chegou e saiu da boca do Powell, o atual presidente do Banco Central americano. Ele anunciou que podemos estar chegando ao fim do famoso QT, e muitas pessoas não entendem por que isso é tão importante para os criptoativos. E eu afirmo que os impactos disso são ainda maiores do que os cortes na taxa de juros que todo mundo comemorou recentemente. Então, nesse vídeo eu quero explorar com você quais os motivos ocultos para o Powell ter dito isso justamente nesse momento. Você vai ver que não foi por acaso, e também o que nós podemos esperar para os mercados financeiros no geral. QT é um termo que significa Quantitative Tightening, e a grosso modo, quando o Banco Central americano, o Fed, está nesse cenário do QT, significa que ele está drenando a liquidez ou o dinheiro do sistema financeiro. Ele faz isso ao não renovar títulos do Tesouro americano. E por que isso é ruim para os ativos financeiros no geral? Porque com menos dinheiro em circulação no mercado, é menos dinheiro que poderia estar comprando os ativos, como a bolsa, como o próprio Bitcoin. É claro que outros fatores também influenciam o movimento dos ativos, né? Afinal, o Fed está no QT desde 2022 e de lá para cá o mercado financeiro renovou máximas históricas. Mas também é verdade que se não estivéssemos no QT, as máximas poderiam ser ainda maiores. Então o que o Powell acabou de fazer foi anunciar que esse aperto monetário pode estar chegando ao fim. Essa é uma notícia muito boa, mas ainda não é tudo. Porque nós precisamos não só do fim do QT, mas também do início do QE, que é o Quantitative Easing, que é quando o Fed efetivamente injeta dinheiro dos mercados, e aí sim, as máximas históricas são ainda mais violentas. Então uma coisa é ele parar de segurar o dinheiro, parar de tirar o dinheiro do mercado financeiro, e outra coisa é ele de fato efetivamente começar a injetar. E é isso que nós queremos para o mercado como um todo. Um ponto muito importante que eu preciso esclarecer é que as pessoas acham que o corte de juros do Fed já implica necessariamente o fim do QT e início do QE. Só que, na verdade, os juros eles dizem respeito ao preço do dinheiro, enquanto que o QT e o QE dizem respeito à quantidade de dinheiro disponível. São coisas diferentes. As duas são boas para o mercado financeiro no geral, mas o QT e o QE, que dizem respeito ao dinheiro disponível, são muito mais impactantes. Agora, ponto de extrema importância que é muito positivo nisso tudo. Vocês que assistiram o meu vídeo sobre a crise do crédito, é o vídeo mais assistido aqui do canal. Lembram o que eu falei que deveria acontecer para evitar uma crise? E como o Banco Central pode evitar essa crise, evitar que ela aconteça? Se ele imprimir muita moeda e, portanto, gerar mais inflação. O Fed entrar no QE é uma das formas de evitar uma crise de crédito mais grave. Nós já recebemos um sinal de que ele pode fazer isso, mas ainda não é suficiente. Agora, por que esse anúncio do fim do QT justamente agora? Será que aconteceu alguma coisa relevante? Não só os dados do emprego vieram muito ruins nos últimos anúncios revisados, mas também tivemos a falência de duas empresas do setor automobilístico, a First Brands e a Tricolor. São empresas que ofereciam crédito privado e, no caso da Tricolor, ela empacotava esses empréstimos num produto financeiro que outras pessoas podiam comprar. Bem parecido com o que aconteceu na crise de 2008. Olha o perigo aí. A First Brands quebrou porque estava excessivamente alavancada e possivelmente estava escondendo algumas dívidas. Já a Tricolor, a grosso modo, porque os credores não pagaram as dívidas e aí começou um efeito dominó. No fim, tudo gira em torno de crédito sendo cedido e falta de dinheiro para pagar esse crédito. E como vocês já sabem, é assim que as crises começam. Entende por que prestar atenção nisso é tão importante? Por que eu fiz um vídeo explicando exatamente como funciona esse mecanismo das crises de crédito? Porque é um dos maiores riscos da economia atual e o Fed já entendeu isso. Recentemente, o CEO da JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, disse algo ainda mais grave e que eu concordo com ele. Que essas duas empresas são só a ponta do iceberg e nós podemos ver ainda mais falências desse tipo, infelizmente. E no meio disso tudo, os ativos de proteção são uma busca óbvia. É natural que as pessoas busquem ativos que tendem a se proteger da inflação. Nós vemos o ouro já batendo máximas históricas e pode ser questão de tempo para vermos o mesmo acontecendo com o Bitcoin e para nós brasileiros com o dólar também. Nós seguiremos monitorando de perto esses pontos críticos do sistema financeiro global e se você quiser fazer parte disso, aqui na descrição estão os links para falar com o time da Targen e entender como nós podemos te ajudar. Até então, boas notícias, esperamos ver mais em breve. Obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo e nós nos vemos no próximo conteúdo. Tchau, tchau.